Turminha da Química Pura! Bora mais uma vez aqui no canal do professor Rudinei trabalhar hoje soluções iônicas ou soluções eletrolíticas e também as soluções moleculares. Lembrando, soluções iônicas e soluções eletrolíticas, que é a mesma coisa, são soluções que possuem a característica de conduzir corrente elétrica. E soluções moleculares, por formarem moléculas e não se dissociarem em água, elas não conduzem corrente elétrica. A gente vai tirar a prova já já. As reações que a gente vai estar trabalhando ali são essas daqui. Então, a primeira reação, NaCl, ou seja, sal de cozinha. Então, eu tenho aqui o sal de cozinha dissociado em água. A reação representa isso. NaCl, que é o sal de cozinha, dissociado em H2O, que é a água, formando seus íons. Na verdade, um cátion e um ânion. Quando ocorre esse rompimento da molécula, a solução ela é iônica. A outra substância que estaremos trabalhando, o NaOH, nada mais é do que a soda cáustica. Então tem aqui NaOH, né? Característica então do NaOH, quando dissociado em água, rompe a molécula, forma cátion, forma ânion, solução iônica, característica conduzir corrente elétrica. Açúcar C12H22O11, dissociado em água, não rompe a molécula, pode ver, não tem rompimento da molécula, ela se torna uma solução molecular, por isso como característica é a não condução de corrente elétrica. Eu tenho aqui, ó, para vocês hoje todo um sistema, um aparato que eu montei, aonde, né, eu tenho a eletricidade, né, gerada por um fio, vai na tomada lá, na lâmpada, desse fio duplo, eu cortei um deles no meio, separei, isolei, vejam bem que o fio está passando por dentro de um tubo de caneta, né? Então para ficar bem isolado, nas duas extremidades eu cortei os fios, desencapei e eles estão expostos, eu não posso em momento nenhum pensar em tocar, desde que o circuito aqui esteja funcionando. Então vamos tirar a prova, vamos usar o experimento número 1. Vou provar para vocês agora, coisa que vocês nem imaginam, que a água não conduz corrente elétrica. Vejam bem, a ideia é, quando um fio encostar no outro, a lâmpada acende, ó, naturalmente. Se a solução é eletrolítica ou iônica, ela vai acender também, mesmo os fios estando separados. Se ela é uma solução que não conduz corrente elétrica, a lâmpada não vai acender. Então a água, ó, se a água é uma substância que não conduz corrente elétrica, não é uma solução iônica, não é uma solução eletrolítica, por isso ela não conduz corrente elétrica. Provado então que a água não conduz corrente elétrica, vamos para a primeira reação. Vejam lá no quadro, reação número 1, NaCl, que é o sal de cozinha. Todo sal dissociado em água conduz corrente elétrica, porque formam seus íons, cátion e ânion. Então, característica do sal dissociado em água é conduzir corrente elétrica. Para conduzir corrente elétrica, a prova é acender a lâmpada. Então vejam bem, né? Observem, coloquei sem estar tocando um fio no outro e a lâmpada está acesa. Isso é característica de soluções que conduzem corrente elétrica. Então, o sal de cozinha no caso também conduz corrente elétrica. Próxima solução, açúcar em água. Vejam bem, a terceira reação ali. Açúcar em água não conduz corrente elétrica porque é uma solução molecular. Ou seja, não tem o rompimento da molécula e formação de íons. Então, nesse caso, ela não vai conduzir corrente elétrica. Ó, vejam bem, está imerso lá em água, em solução, e a lâmpada não acendeu. Então, soluções moleculares não conduzem corrente elétrica. Uma outra substância, que é uma outra solução contendo água e NaOH, que é o hidróxido de sódio. Primeira reação lá no quadro. Então, indica que é uma solução iônica, ocorre rompimento da molécula e formação de íons. Então, na teoria, conduz corrente elétrica. Na prática, acendeu a lâmpada, então, também conduz corrente elétrica. Então, aprovado, testado e aprovado, uma base, o NaOH é uma base, conduz corrente elétrica. Trouxe aqui uma última substância para vocês dissociada em água, no caso o ácido acético, que é nada mais do que o vinagre de cozinha.
Então, ácidos conduzem corrente elétrica. Vejam bem, né, os fios não estão encostados e a lâmpada está acesa. Olhem bem, observem bem, porque como ele é um ácido pouco concentrado, a volúpia para acender a lâmpada não é a mesma do que as outras soluções. Então o que acontece? Acende apenas o filamento de tungstênio, aquele filamento das lâmpadas incandescentes que tem ali dentro, aquela molinha, ela é uma resistência, então é um filamento do material tungstênio. Observem bem que apesar do ácido fraco, nesse caso bem diluído, a lâmpada continua acendendo. Ok, pessoal? Esse daqui então era o teste que a gente ia fazer, que eu trouxe para vocês hoje em relação a substâncias eletrolíticas e substâncias moleculares. Vejam bem, substâncias eletrolíticas, sais, ácidos e bases, ou seja, são substâncias que em água rompem a molécula e formam seus íons. Substância molecular, trouxe um exemplo para vocês aqui, o açúcar. Ou seja, quando dissociado em água, substâncias moleculares não rompem as suas moléculas e não, consequentemente, não conduzem corrente elétrica. Ficou provado aqui no nosso experimento que a teoria se confirma na prática. Não esqueça, passa no canal, não faça em casa esse procedimento que é muito perigoso lidar com eletricidade. Passa no canal, dá um like, né, se inscrevam e até a próxima.